Fala, galerinha, tudo bom? Hoje, Botecast especial num ambiente diferente. Eu vim aqui falar com meu amigo Felipe Vela. Seja muito bem-vindo ao Botecast, tudo bom? Fala pessoal, fala Igão, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui. Ótimo, cara. Prazer te encontrar de novo, né, cara? Minha história começou lá atrás com você. Pô, legal. A gente já vai contar um pouquinho. Estamos aqui também com o Igor Monteiro, tudo bom, Monteiro? Fala, turma, sejam todos bem-vindos aí. Mais um Botecast no ar, só vem. Galera, eu tava pensando assim, o Felipe Vela, ele há algum tempo se certificou analista, mas quando eu cheguei na Clear Corretora, ele foi um dos clientes que foi para Las Vegas comigo, né? E hoje ele trabalha no meio de corretora e eu convidei ele para mostrar um pouquinho pra gente e falar sobre como que é a corretora em si, de uma maneira que a gente, cliente, não conhece, não sabe, né? O Vela trabalha hoje numa corretora que mexe muito com o institucional e o varejo também está introduzindo. E assim, a gente sempre fala, né, de olha o lote, o grande player, não sei o quê, e aqui tem o grande player. E a gente vai querer falar um pouquinho disso e muito mais. Vela, queria que você contasse um pouquinho pro pessoal aí, um pouco da sua história, né? Como é que você conhece o mercado financeiro? O que te transforma ali de um trader para estar aqui hoje em 2022 sendo analista técnico na mesma profissão que a gente aqui? Cara, vamos lá. Eu tava até conversando aqui off com o Monteiro, né? Eu comecei em 2010, cara. Até achei minha primeira boleta esses dias aí. Tive o primeiro contato com o mercado via fórum da WFN. Na época, eu acho que muitas pessoas tiveram esse primeiro contato. Era muito difícil ter salas ao vivo, né? E a primeira sala ao vivo, inclusive, que eu assisti foi a de vocês. Na época, eu acho que vocês estavam na Rico e foram pra Clear, uma coisa assim, né? E aí eu fui com vocês, teve aquela promoção, que você falou, né? Teve a promoção de Las Vegas, eu já operava um pouquinho grande na época ali, e a promoção era para quem comprava pacote de corretagem. Eu acho que eu consumia metade dos pacotes de corretagem na Clear na época, então eu ganhei. E aí de lá pra cá, cara, na verdade sim, me apaixonei pelo mercado desde quando eu entrei, e sempre quis trabalhar do lado de cá. Então, no início eu queria tirar CA, ser mais a parte de consultoria e tal, nunca tive interesse de vir para frente das câmeras, né, de ser analista, de sala ao vivo e tal. Isso acabou aparecendo por uma necessidade do outro lugar que eu trabalhava, e aí eu acabei me certificando analista. E eu sou um cara desenrolado, falo bastante, né, você percebeu pra caramba, eu falo pra caramba, né. Então, um cara bonitão, tem uma presença assim boa, você, pô... E aí, cara, no começo eu fui jogado pra frente da câmera, assim. E aí eu acabei gostando e desde 2020, vou fazer 3 anos aí que eu apareço, assim, mais na frente das câmeras, né? E aí essa é a terceira casa que eu já tô, fui chamado pra cá mais pra fomentar varejo mesmo. É o que você falou aqui, hoje nós temos um foco muito mais institucional, né? Quais as casas que você trabalhou? Na XP ali, né? Via Põe no Bolso, né? Não diretamente na XP, mas via Põe no Bolso. Depois eu fui pra Capital Markets, Semi-Capital, e hoje eu tô aqui na Ativa. Que legal. Sabe uma coisa engraçada, o Monteiro? Ele falou sobre comprar pacote de corretagem, né? E eu, no meu primeiro mês de bolsa, né, eu tinha uma conta no Santander. E lá, na época, a corretagem era tabela Bovespa e o pau comia, cara. Só operava ação. Então, assim, eu fazia uma boletada na Cosan, era 700 prata para comprar e 700 prata para vender nela. A ação custava R$130. Naquele período eu não sabia que tipo corretagem seria um problema, mas só se tornou um problema no dia do loss. E aí que você começa a fazer conta e arrumar desculpa para quanto que você estava perdendo, né? Porque você tenta arrumar um meio de justificar. E quando entra a questão de corretagem fixa, ordens bem menores, né? Por exemplo, começa a operar na Título. A Título tinha um negócio que era assim... Você só pagava... Exinvest, né? Isso, é Exinvest. Ela só cobrava 100 primeiras ordens no dia e a ordem custava R$10. Eu gastava aquelas 100 ordens em 2 dias no máximo. E depois eu operava gratuito o mês inteiro. É muito engraçado. Que isso virou cap, né? Sim. Depois eu já operei com cap em várias corretoras também. Na época a gente tinha que achar o que dava, né? Sabe porque ainda voltei a pagar uma corretagem mais cara, que é um negócio legal, né? Para o pessoal entender como evoluiu esse mercado. Eu operava pela Título, só que a Título só podia comprar. Não tinha venda. Então, assim, o mercado vinha para um dia de queda, você tinha que estar procurando compra. E foi nessa época, né, que, cara, você está começando, você começa a quebrar a cara, perdas. Então, assim, o mercado
caía e você só podia comprar, então talvez seja até por isso que hoje eu tenho uma preferência maior por vender. E aí, nesse momento, eu vou para Interfloat e lá, porra, eu me pegava gastando 15 mil de corretagem e, cara, tinha uma sala de ações lá que o pessoal podia ir, tipo um cowork, um negócio assim que tava todo mundo, e eu não conseguia nem participar porque tinha 100 posições e as 100 posições elas estavam comprometidas com clientes que pagavam a fortuna de corretagem e tinham a sua vaga. Hoje a gente montou um ambiente, Vela, que é um coworking, para que os traders tenham essa experiência de viver com pessoas do mesmo interesse. E assim, uma das evoluções do Monteiro, e a minha, né? E aí eu queria depois que você entrasse nessa parte de evolução como operador, né? Até para o pessoal entender que, pô, a gente está na luta no pele skin the game, né? Assim, eu evoluo bastante quando eu passo a trocar ideia com o Aliakin, e eu e ele, tipo, um policiando o outro, então trocando isso. Não, mas você já percebeu isso? Você já viu aquilo? E eu evoluo. E o Monteiro, ele evoluiu bastante também quando ele começa a se aproximar de mim. E eu, pô, mas isso aqui não faz sentido por causa disso. E aí que dá um choque de realidade, né, Monteiro? Verdade, porque assim, foi o que a gente estava conversando aqui, inclusive em off aqui com o Vela. Pô, eu vim no mercado financeiro desde 2005. A minha primeira PLR eu comprei tudo de Vale na época, e assim, não tinha Profit, não tinha outras plataformas e a gente sempre fiz o papel do mercado à vista ali e não sabia nem que existia o mercado futuro, né? E aí eu lembro que em 2017, 2018, não vou me recordar agora a época, eu fiz o treinamento do Mago e, tipo, já tinha um bom entendimento na parte de mercado à vista, e quando você vai para o mercado futuro você toma um choque de realidade. E aí, pô, já trabalhava em instituição financeira e tal, e aí o tempo inteiro eu negativo, fazendo um monte de lambança, aí eu pedi ajuda ao Igor lá atrás e vi que não é só a parte técnica, a experiência e o viver aquilo ali, o dia a dia, que é essa troca de informação, foi o que me fez, de repente, chegar até aqui, onde eu estou, no sentido de vivenciar experiências, de estar ao lado dele, de estar trocando insights, de falar, não vá por esse caminho aqui, porque eu já fiz isso aqui 5 anos atrás, não é o melhor momento, e acho que você vai ganhando experiência, e é o que a gente tenta passar hoje, né, de tipo, o cara se manter vivo para que ele possa vivenciar mercado, ganhar hora de tela e fazer as coisas acontecerem paulatinamente, sem queimar a largada, que é o que todos os dias a gente faz. E é bem bacana concordo plenamente. Você tá falando, duas coisas antes, né? Você estava falando sobre a sua primeira experiência de entender que a corretagem era um custo relevante, né? Para mim foi exatamente igual. Comecei operando em 2010, e aí eu comprei alguns micos, né? Hoje eu nem sei se esse termo ainda é muito utilizado, as microcaps aí e tal. Mas na época, 2010, tinha ação que valia 1, 2 centavos. E se movia igual a opção, né? Então, você imagina, uma ação que vale 2 centavos, moveu 1 centavo a 50%, né? E depois saí dessa aí, pô, vou operar blue chips, então, né? E aí eu comecei a operar Petro 2011, operava com 50 quilos e fazia 10 pau pra frente, 10 pau pra trás no dia. E é o que você falou, pô, vou ficar milionário com isso aqui. O dia de loss, né? Porque você fazia 10, deixava 5 de custo, sobrava 5 líquido, tô bonito. No dia que você perdia os mesmos 10, pagava os mesmos 5 de custo, então você perdia 15, né? E ninguém pensa nisso. E hoje a gente o mercado evoluiu muito aí, a gente tá aqui. E falando sobre experiências, né? O que mais importa no mercado são experiências, concordo plenamente. Lá em 2015, se eu não me engano, a gente tinha um grupo de WhatsApp e muitos dos caras que hoje viraram, tipo, referência, influenciadores aí. A Beatriz Aguilar era do nosso grupo, não sei se você lembra dela, ela surgiu ali da gente. Paulinho Lima também surgiu da gente. Uma galera surgiu desse grupo aí. E tinha um grupo de WhatsApp que a gente ficava exatamente isso, passando experiência um pro outro. Pô, cara, hoje meu dia foi mal, tal, trocava ideia. E aí um ajudava o outro. A gente acabou evoluindo muito. Depois a gente migrou isso para um lugar físico. A gente tinha um lugar físico lá. E é por isso que eu acho... Você fez parte do quintal do trader do Neto, né? Fiz. E é por isso que eu já te falei, inclusive, isso. A ideia que você teve ali é fantástica. Eu tenho certeza que aquilo ali é o que é necessário. Para muita gente, aquilo ali é muito necessário. E sem aquilo ali fisicamente, o cara não tem chance. Muitas pessoas precisam estar fisicamente ali do lado de alguém, com alguém puxando a orelha ali, desligando a máquina e tal,
E o cara às vezes é bom, só precisa daquilo ali pra virar. É engraçado, né? Porque assim, a gente pegou basicamente a evolução do nosso mercado, né? Por exemplo, quando eu vou para Clear ali em 2014, a gente foi para Las Vegas no feriado de setembro de 2014. Porra, no dia que 7. memória, hein, bicho? Sim, sim. Porque eu lembro, porque foi quando eu fui contratado ali para... Não, foi setembro de 2015. Eu acho que foi 2015, né? Que aí eu fui contratado pela Clear. E ali naquele momento, a Clear, também corretora, ela dá uma inovada, fazendo uma promoção, fazendo os clientes se aproximar dos analistas, dos ídolos, né? Do povo que assiste às salas de trade. Né? Então tava eu, tava o Rafi, o Góes, o André, o Aliakin. Então assim, puxa, trazer o público para mais perto sempre foi uma questão importante, porque a gente torna muito mais humano, mostra que é real a coisa. Né? Hoje as pessoas têm a oportunidade de, às vezes, falar com você, escrever com você, mas ela também tem a oportunidade de ir lá no Coworking de sexta-feira e tomar uma cerveja e discutir sem compromisso. Tipo, pô, se eu fiz essa besteira, não, aqui eu acertei. Esse ambiente foi o ambiente que eu percebo assim que da minha maior evolução tá nisso, em poder falar com as pessoas que têm o mesmo sonho, que têm as mesmas dificuldades, os mesmos fantasmas, e poder dar uma amenizada ou uma clareza, amenizada nos problemas, mas também, ao mesmo tempo, uma clareza em que existem outras coisas que talvez você não percebeu ali e que é o detalhe, o ajuste fino que você precisa. O cara vê que você é uma pessoa de verdade, né? Já começa por aí. E uma outra coisa que ele vê também é que você às vezes já fez a cagada que ele tá fazendo. Sim, às vezes a gente perde, toma stop. O mercado não tem jeito. Né? No fim, eu falo isso, às vezes o pessoal me pergunta, cara, mas o cara ele se martiriza, né? Meu, mas eu fiz uma burrada tão grande. Às vezes, até hoje, a gente ainda faz uma burrada grande. A diferença é que com a experiência você espaça mais. Cara, você não faz uma burrada todo dia. E não tão grande. E não tão grande, fala, que eu tô fazendo merda, você vai lá e zera. Isso. E às vezes o que falta pra um cara é conversar com alguém que já fez isso, já passou por isso e tudo mais, e pode encurtar o caminho ali pra ele. Por isso que eu acho que é uma puta de uma ideia. Se não fosse esse contato que eu tive com o Igor lá atrás, eu não tenho dúvidas que eu não chegaria. Porque, tipo, fica algo muito, muito frio, muito distante, né? Muito abstrato. Você não consegue, tipo, ouvir e entender o que o cara tá fazendo ali em loco. Pô, não vá por esse caminho, segura aqui. Poxa, pô, fez merda, vai fazer merda amanhã de novo. E eu acho que o papel que o Igor teve lá atrás e tem hoje, no sentido de ele não gosta de usar esse termo, mas de ter criado as salas ao vivo, de ter sido o cara que tava ali, skin the game na época que pouca gente, assim, os mais novos, não sabe que lá ele tava operando a conta real dele durante quase 5 anos ali, até ter a obrigação. De 2007 a 2015. Nem tinha quando a gente chegou na real. Clear, eu não era analista em 2015, a Clear me contratou para eu poder operar igual eu fazia, e aí ali no começo de 2016 mudou a regra. Não tinha simulador. O simulador na época tinha 15 minutos de delay, você lembra disso? Lembro. Então pra você operar na conta real ali, ao vivo ali com a galera, tinha que ser conta real. E deixa eu te perguntar, Vela. Tá, aí então você começou ali a tradar em 2010, vai tropeçando, aprendendo, melhorando, corrigindo, que é o caminho de todo mundo. E você vem para se tornar... Como que surge essa possibilidade? Você vai, cara, vou trabalhar numa instituição financeira... Cara, eu tive a experiência ali com o Neto, com o Põe no Bolso, etc. E como a gente tinha bastante educacional trato com varejo, os caras me chamaram justamente por isso, né? Hoje a corretora que eu trabalho é muito focada, muito focada em institucional, e ela quer começar a fomentar varejo. Então, os caras que estavam aqui tomando decisões não entendem a cabeça do trader de varejo. Então eles precisavam de alguém que já passou por todo esse processo educacional, a criação de conteúdo, produtos efetivamente, né? Porque a gente sabe que o produto para o trader de varejo é muito diferente do produto para o trader institucional, custo é muito relevante para o trader de varejo, né? A gente sabe disso. Até por isso que a gente teve essa onda de plataformas grátis de uns anos para cá, porque esse era o principal limitador do cara começar a operar. Né? Porque por mais que a corretagem fosse barata ali, R$200 por mês de plataforma pesava muito no bolso do cara. Então alguém teve que entender isso, né? O bichinho, né? Trader de varejo, e colocar isso. Então, para os caras, é um caminho, para os caras de uma corretora, né? Trazer alguém que tem esse trato de varejo, que passou por isso na pele ali,
encurta espaço para ele. Assim como o cara que senta do seu lado para operar encurta um caminho para ele. Então foi por isso que eu vim pro lado de cá. Ah, você veio para esse lado justamente pelo seu entendimento e alguém te fazer uma proposta. Cara, você já pensou em fazer isso? Exatamente. Então, os caras falaram, cara, a gente precisa fomentar varejo aqui, né? Trazer o trader para operar dentro. A gente quer entrar no mercado de varejo, a gente precisa trazer o trader para cá. Você já passou pelo educacional, sabe, já operou efetivamente em si, né? Sabe como fazer isso, né? A gente passou mais de 5 mil alunos lá conosco lá, e aí me ofereceram esse desafio, né? E eu aceitei, cara. E, tá sendo demais. É legal, porque eu, por exemplo, nunca imaginei na minha vida que eu ia me tornar um analista de investimentos. Eu dava uma aula sobre análise técnica e, de repente, eu fui contratado e eu tinha recebido uma premiação que eram ações do Grupo XP, etc. Quando eu vendi minha empresa, né, que eu tinha montado o Trade ao Vivo, e vendo a evolução da corretora XP, né, você via a velocidade que a ação dela estava valorizando e, eu olhava o ano passado, tinha dobrado de valor. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse barco, porque eu tenho uma quantidade aqui relevante, e deu super certo. Né, para o pessoal entender assim, eu entro ali em 2015, né, e a XP vinha assim, eu acho que 60 milhões de lucro líquido, 140 milhões de líquido. Aí o outro ano, 120 milhões de líquido. Aí, de repente, 300 milhões. Agora está faturando 1 bilhão de lucro líquido. Como cresceu, né? Isso mostra a força do varejo, né? Exatamente. Então, assim, assim, eu queria agora meio que matar um pouco o assunto, porque assim, a gente vê hoje, né? Sempre quem dá a direção é o player grande. O fluxo, né? O dinheiro não vem pela sardinhada, pela pessoa física, né? Sim. Ele vem baseado nas instituições que estão de olho nas suas posições, defender, redear, aumentar, diminuir posição. Perfeito. E você tem lidado com isso no dia a dia, né? Mas tem alguns termos, por exemplo, tem a diferença entre trader e broker. O trader é o cara que toma uma decisão. A gente fala aí que o trader, ele opera, seja o seu dinheiro ou o dinheiro da instituição, né? Então, o trader de tesouraria, por exemplo, ele opera o dinheiro da instituição, mas ele toma a decisão de comprar e vender. É o trader que toma. O broker não. O broker, ele só executa. Então, o broker hoje não é mais telefone, né? Mas ele fica na caixinha ali do Bloomberg, né? No chat da Bloomberg. E ele passa a ordem de uma instituição, seja um fundo, uma instituição financeira, efetivamente, bancos de fora que operam muito por aqui também. Então, o broker mais executa do que toma a decisão em si. E aí parece algo fácil, né? O cara pode pensar, mas então é fácil ser broker. Não, porque são ordens gigantescas e aquela ordem está na sua mão. É por isso que existem VWAP, TWAP, algoritmos para quebrar essa ordem e aí sim, quem toma a decisão de como executar esse lote da melhor maneira. Às vezes você tem um outro cliente, você pode fechar um direto dentro da casa. E aí, obviamente, isso fica um spreadzinho para casa ali, entre outras coisas. Então, existe a arte de ser trader e a arte de ser broker. São coisas diferentes, correlatas, digamos assim. São parecidos. São parecidas, de qualquer maneira você executa uma ordem, mas como trader, você toma decisão, você decide comprar ou vender. Como broker, você não toma decisão. Você cumpre ordens. Você cumpre uma ordem, você só decide a melhor maneira de passar aquela ordem, entendeu? Então chega uma ordem aqui de fora, supondo, vamos dar um exemplo aqui. O Goldman Sachs ligou aqui e falou, cara, preciso vender 2 mil do dólar cheio. Liga pro broker dele, né? Liga não, né? Hoje não tem mais ligar. Mas fala com o broker dele, responsável pela conta dele, cara, você tem 2 mil do dólar pra vender aí. E aí ele passa... 2 mil do cheio, né? Do cheio, né? Do pequeno. Porque o pessoal tem 2 mil do mini e passa o monteiro aí. 20 mil do pequeno, né? Que seja. Aí ele passa, às vezes, um range ali, né? De preço ou de time, que às vezes pode ser também, cara, o cara pode falar no tempo também. Você tem, durante as próximas 2 horas aí, 2 mil pra vender. E aí o broker, ele executa essa ordem da melhor maneira possível. Ele pode dar um fechado aqui dentro de casa, né? Então passar um direto. Às vezes ele tem um cliente querendo vender 2 mil, o outro tá querendo passar 1.500. Ele faz um direto, até para não... Enfim. Então existe uma arte também de ser broker. Primeiro você tem que ter uma relação muito boa, que não pinga um cliente desse no seu colo, né? Cara, do nada, vou atender o Goldman Sachs. Não. Tem que ter uma relação boa com instituições financeiras, com fundos. Talvez seja até mais difícil ser broker do que ser trader, por mais que você não tome decisão. Monteiro, você trabalhou no Bradescão, né? Isso. Trabalhou com a diretoria. Você chegou a ver isso acontecendo dentro do Bradesco? Vi. Durante muitos anos eu vi toda essa parte, assim, de entender o que é que está em cima do guarda-chuva, né? Que quando você está lá na ponta, no varejo, acaba que você só recebe as tomadas de decisão. Quando você está
no topo da pirâmide, você vê as decisões sendo elaboradas e sendo executadas. E aí acho que você consegue, assim, hoje eu trago uma experiência muito grande, assim, e um senso de time, de tempo, de saber o que eu posso fazer, onde eu posso fazer, justamente pela experiência que eu tive lá atrás, de ver grandes executivos tomando decisões, seja ela internamente e entre si. O que o Vela acabou de falar aqui, de repente um direto, para quem não sabe, é de repente pegar o Goldman e o Santander, e, tipo, vender 2 aqui e comprar 2 ali de outro, e entendendo esse quem é quem no mercado. E eu acho que isso me ajudou muito no sentido de não da parte técnica, mas da parte até da sua vida mesmo, de saber lidar saber lidar com pressão, de saber tomar uma decisão. E eu acho que isso ajuda no sentido que você acaba, é o que a gente sempre fala e volta lá, né? Mais do mesmo, de você ter o tempo de tela, e não é só o tempo de tela gráfica, é o tempo de vida também que você está dentro do mercado financeiro, e você vai vendo algumas tomadas de decisões que isso vai agregando valores que você traz para sua vida hoje. É bem interessante. Sabe o legal disso tudo? É que assim, a gente vive mundos totalmente diferentes, né? Quando a gente pensa em varejo e institucional. Por exemplo, o varejo, se o cara falar assim, cara, você vai pagar corretagem, o cara esperneia, chora. O varejo, o cara não está se preocupando em pagar a corretagem, ele quer a execução perfeita. No institucional, ele até prefere pagar mais corretagem. Porque ele pode cobrar. E principalmente porque se ele sabe que aquele cara executa bem para ele, porque assim, a gente tá lidando aqui com dimensões diferentes. O lote do cara é tão grande que um spreadzinho muito pequenininho faz muita diferença financeira. Então você pensa, o que a gente falou, um lote de 2 mil contratos do dólar cheio, isso vai dar o quê? Uns $50 mil por contrato ali, vezes 2 mil, tô ruim de cabeça agora. Mas você já vai lá, 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais ou de dólares passado na conta ali. Cara, se o cara erra um pouquinho a execução dele, ele é 50 mil, 100 mil pra frente ou pra trás. Então você imagina, eu vou fazer miséria na hora de pagar a corretagem, só que se o cara é ruim e executou minha ordem um pouquinho fora... Você perdeu 200, 300, 400 mil na execução. Então o cara não se importa com isso, muito pelo contrário, né? Tanto é que é o que eu te falei, o broker... ele leva o cliente para onde ele for, na maior parte das vezes. Se o cliente gosta dele, o broker levantou, foi embora para outra casa, ele leva o cliente. Então, serviu para a gente esclarecer o porquê que o broker tem muito poder dentro do mercado financeiro. Com certeza. O cliente sabe que se ele executa perfeito no volume grande, a execução daquele cara é única para ele. E isso nada tem a ver com uma instituição financeira, uma corretora, é a pessoa que tem o discernimento de entender, o compromisso com o cliente de entregar o melhor valor. E aí, como o cara sabe que se aquele cara errar um pouquinho de nada, o prejuízo ou o que fica na mesa é muito grande, ele opta por trazer o cara para cima e para baixo pela execução e não pela instituição que ele está, né? Perfeito, perfeito. Tanto é que a gente vê no mercado, às vezes, mesas de corretoras mudando, né? Para quem tá no backstage do mercado, sabe, às vezes a mesa de crédito da corretora X mudou e foi para Y, né? Inclusive recebem luvas gigantescas ali. Por quê? Porque eles vão levar clientes junto. É exatamente por isso. Os clientes que passam ordem ali com aqueles caras vão para onde eles forem. Deixa eu te fazer uma pergunta de valores, assim. Qual foi o maior volume que você viu, assim, que chegou numa instituição, assim, para cara, precisamos executar isso aqui, só para o pessoal ter um indício? Esses dias, eu não posso falar nomes, né, mas uma instituição aqui queria girar de cap com a gente dia 120 milhões de reais de fluxo dia. Então, 120 milhões de reais. Então, não é pouca coisa. Agora, em uma ordem só, cara, puta, eu não me lembro. Mas a gente que tá na ponta do varejo, a gente não tem ideia do tamanho do mercado financeiro, efetivamente, né? Mas é coisa de centenas de milhões, com certeza. Isso aí A gente está falando, então, assim, ó, só para o pessoal ter a dimensão. A principal diferença, né? A gente está brigando aqui por migalhas no chão na PJ, e o outro está pensando assim, cara, eu já tenho que me preocupar com a execução. E com o tamanho que aquela instituição comporta também. Tem isso também? Com certeza, com certeza. Tem instituição que não consegue passar por uma corretora pequena. Porque, você imagina, pensa comigo, Igor, a própria corretora tem o PL dela. A gente é plugado na B3 ali, a gente tem o nosso patrimônio líquido, porque o risco, no fim das contas, é corretora, entendeu? A corretora tem a responsabilidade. Agora, você imagina se eu vou plugar um cara aqui que vai operar, por exemplo, 500 milhões de reais, e ele tem um PNL ali, uma variação no patrimônio dele de 1%. Dá 5 milha, entendeu?
Agora, você imagina se eu sou uma corretora pequenininha e o meu PNL na mesa ali com a B3 é de 5 milhões. A B3 não deixa esse cliente passar ordem por mim. É isso que as pessoas não entendem. Tem cliente... Por isso que sempre a gente vai falar de Bradesco e tal, Isso. que é os grandes que É estão isso aí. sempre Então, de frente com os maiores. Né? tem cliente que, se, por exemplo, a gente pega alguns clientes que são muito grandes aqui, a gente toma apontamento da B3 e eles falam, cara, o risco desse cliente, o risco da corretora não comporta esse cliente. E aí alguns clientes que são gigantescos, a gente é obrigado a declinar e o cara, ele acaba passando por outra instituição, porque a B3 não... Se a gente aceitar o cara aqui, a gente toma uma multa, e é uma multa salgadíssima, todo dia. Todo dia que o cara operar, você vai pagar 30 mil reais de multa, por exemplo. Isso acontece muito. Por quê? Né? No fim das contas, é como se fosse um guarda-chuva, né? As pessoas nem veem isso, mas o cliente, né? O risco não é do cliente, né? Quem absorve o risco do cliente é a corretora. Né? Então, se você ficar inadimplente, a corretora que absorve seu risco. Por isso que um cliente desse, ele traz risco para a corretora. Aí, se a corretora ficar inadimplente, é a clearing e assim por diante. Né? Então, por que a B3 não deixa? Porque se esse cliente é tão grande a ponto de colocar o PNL da corretora em risco, vai chegar na B3 essa Deixa eu te fazer uma pergunta só. A corretora, então, ela é obrigada a ter um valor depositado em algum lugar para mostrar que ela segura a bucha. Margem? É alocar margem. Margem. Não é como se fosse, não. É literalmente isso. A corretora tem uma margem. Então, para ela crescer, ela tem que ir aumentando as garantias. Então, assim, a gente trabalha num mercado teoricamente seguro por essa exigência de risco. Perfeito, exatamente. A B3 exige que a corretora tenha um capital em margem ali, né? Não é exatamente como o mercado de varejo, mas é muito parecido. E se a gente quiser absorver um cliente desse tamanho que eu te falei, a gente tem que aumentar a nossa margem. É literalmente igual. Ou então, a gente tem que ter uma contraparte para esse risco. Aí é um pouco mais técnico, mas o cliente ele pode entrar como um cliente de repasse. E aí, quem assume o risco dele é o banco custodiante e não a corretora. Então, a PJ ali tem um banco que é custodiante do capital dele e ele vira a contraparte do risco e a corretora deixa de tomar o risco do cara. Aí tudo bem. Outro dia a gente estava conversando com um amigo do C6 Bank, né? E aí ele estava com a pendência, tipo assim, 9 da noite, porque os caras não tinham subido as garantias, depositado o dinheiro pro Bacen e, cara, quando der 00:01, vem a multa. Não tem como ficar. E aí tava uma correria danada porque, tipo, o dia inteiro os depósitos como garantia não estavam chegando pro Bacen. Uma loucura da porra. O cara tava sendo pressionado porque, assim, é muito caro, né, fugir dessas regras. Então, o Bradesco, imagina o tamanho, assim, você pega o Bradesco e o Itaú, que são os maiores bancos aqui. O Itaú, se eu não me engano, é a maior instituição financeira da América Latina. Então, assim, imagina o tamanho do volume de garantia que tem que se ter gigantesco. Para se avaliar essas operações, né? E a gente sempre vê, cara, todo dia Itaú e Bradesco estão no índice, estão no dólar, fazendo giro fortíssimo, né, cara? E as pessoas acham, na realidade, porque aí o cliente varejo vai achar, não, mas a margem é pequena ali, eu preciso de pouco dinheiro, mas a alavancagem para o varejo é muito grande, para a corretora não. Então, eu não sei exatamente na ponta do lápis esse número, né, mas para a gente absorver um cliente ali de 120 milhões de giro dia, a gente precisaria ter ali 20 milhões de margem. Isso para aquele cliente, fora todo o restante dos outros clientes da nossa base. Então, só para absorver esse cara, a gente precisaria de... Então, é complexo. São coisas que, quando a gente está na ponta do varejo, a gente não tem ideia. Outra coisa que o pessoal fala, né, que assim, eu acho que legal a gente comentar, assim, a gente está falando um pouco do trade, depois vou querer que você esclareça um pouco sobre quais são os processos, né, que o cliente percorre aqui dentro da corretora, mas pensa só, pessoal, a gente sempre está falando de tape reading, fluxo e tal, mas estava falando com o Vela aqui, cara, os grandes players, eles dividem bastante as suas ordens e tem um objetivo. Explica para o pessoal um pouco isso, porque assim, eu tenho entendimento, já falei, mas você que está trabalhando aqui intrínseco dentro, vendo o dia a dia, vai conseguir explicar de uma maneira melhor para o pessoal. Cara, então, normalmente o cliente institucional, né, ele não olha nada técnico para tomar a decisão dele. Então, um fundo, por exemplo, o que as pessoas não entendem, por exemplo, um fundo. O fundo, às vezes, ele precisa vender um pedaço da sua posição porque foi solicitada a cotização dos seus cotistas ali. Então, o cara é obrigado a vender a posição dele.
Não é que, mas o dia hoje tá tendência de alta. Não é gráfico. Não é gráfico nem tape reading. Tá pra o tape reading, né? Como que os caras acham que a tendência é acima do ajuste, né? Enfim, o cara, se foi solicitado ali um resgate gigantesco, por exemplo, ele é obrigado a vender aquela posição. Então não importa se a tendência é de alta pelo gráfico, pelo fluxo, quer que seja, ele é obrigado a zerar. Essa é uma possibilidade, um dos cases, né? O outro é um cara lá de fora tá tomando uma análise macro, né, que para ele faz sentido ter uma exposição a Brasil na carteira dele, né? Hoje a gente está vendo ali o mundo inteiro, por exemplo, subindo juros, enquanto a China possivelmente começa a cortar, estimular a economia dele. Aí tem fundos que são soberanos e que investem em mundo, que pode ser que faça sentido para o cara desalavancar a China e alavancar em Brasil. Aí você fala, pô, mas a gente está em tendência de baixa. Mas foda-se, o cara precisa desalavancar em China, vender China e comprar Brasil. O risco já lá, o juro já não compensa o risco que ele tá correndo. E ele tomou essa decisão. O broker aqui só chega a ordem para ele, cara, você vai ter que executar. Você vai comprar 50 mil Petro no dia, 50 mil Vale, entendeu? É isso. Então a tomada de decisão tá fora da tela ali, e aí a fatiada da ordem, aí é tecnicamente. Aí o cara vê se ele vai fazer via volume, via preço, via WAP, TWAP, enfim, o que quer que seja. E deixa eu te perguntar, ele também faria esse ponderamento de dividir as pontas por uma questão de estratégia? Por exemplo, ele é muito grande, se ele ficar só por o pessoal ia marcar, ia atrapalhar a execução dele? Com certeza, tá? Esse é um dos motivos, né? Então o que você está falando é o cara operar por várias pontas, né? O cara, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui, o Goldman Sachs, ele vai passar uma ordem aqui, mas ele também vai passar um pedaço. Então esses 2 mil do dólar que ele mandou comprar aqui, é só um pedaço da posição dele. Ele mandou comprar 2 mil aqui, mais 2 mil na Capital, mais 2 mil na XP, enfim. No total tem 100 mil para comprar no dia. Sim, esse é um ponto. O outro ponto é diluir o risco dele, porque pode dar uma merda na instituição que ele tá passando, entendeu? Então, e aí ele se fuder. Isso. Então se eu tenho 20 mil contratos para passar e o cara ali fez uma merda na execução da minha ordem, eu tô fudido. Agora, se eu diluo meu risco, eu passo 2 mil pra você, 2 mil pra ele, eu tô diluindo meu risco, tá? Um errou, os outros 19 dão uma apagadinha no Perfeito. Isso aí. E o terceiro ponto é realmente relacionamento. Então, às vezes eu quero manter relacionamento com vários brokers diferentes de várias casas. Faz sentido pra mim, porque se de repente eu tô aqui, eu tenho relacionamento com um broker da Ativa, e aí esse cara saiu e eventualmente ele foi pra uma outra casa, só que a condição comercial daquela casa que ele foi não é tão favorável pra mim. Só aquele cara é minha relação comercial, e aí eu tô fudido. Então, o que eu faço? Ele mantém um relacionamento. Tenho relação com você, tenho relação com o Monteiro, que tá na Capital, tenho relação com... E quando a gente fala em relação, essas instituições se encontram, falam, negociam, sabe? Fazem esse relacionamento estreito mesmo? Com certeza. Os caras saem pra tomar cerveja, né? Direto aqui, vou ter que tomar cerveja com o cliente. É o cara do fundo e nego de fora, vem visitar corretora e etc. No fim das contas, a gente acaba esquecendo disso, mas o mercado é feito de pessoas. Então, do lado do fundo lá, a tomada de decisão é macro, mas o cara que liga ou passa pela caixinha, porque não tem ligar mais pro broker executar, é uma pessoa. E ele é quem escolhe o broker que vai executar por ele, entendeu? Então, por isso que tem que ter esse relacionamento. Então, o broker aqui, ele tem que levar o cara pra tomar uma cerveja, tem que pagar uma viagem pro cara. Cara, isso nunca vai morrer. Cara, olha que legal. E aí, quando eu entrei na Clear, os caras falaram assim que eu não podia receber presente de cliente. É uma sacanagem da porra. Pois é, eu recebi uma cervejinha dos caras. Não, é louco, isso aí acontece muito, toda semana, cara. E você sabe que é de quinta-feira, né? O happy hour do mercado financeiro. Então, toda quinta-feira a gente tá ali. Um happy hour no Zé Gordo, que é um bar, um restaurante no Itaim. E assim, ele é quase de frente ao Credit Suisse, né? Então, de vez em quando eu tava lá, descia a mesa para beber cerveja, aí a gente via, e até tinha umas certas rinchas, né, assim, que eu também percebi, de ele falar, hoje ferramos os caras do Bradesco lá, que não sei o quê, e aí você vê que existe até uma competição entre eles, né? Existe, com certeza. Antes era mais fácil até você perceber o lote do cara, porque assim, tinham caras que passavam lotes específicos, né? Então, você via que o cara passava de 50 em 50. Aquele cara ali é o cara do Bradesco. Hoje é muito mais difícil, mas ainda tem... O mercado cresceu muito também. O mercado cresceu muito, né? O mercado do Brasil evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda existe, com certeza. Existe rixa, mas eu acho que é mais a parte institucional do que a operacional em si. Conseguimos tomar aquele cliente de tal lugar, ou trouxemos uma mesa dos caras pra cá, né? O que eu falei de, trouxemos uma mesa, pegar uma mesa inteira da instituição X e ela veio pra cá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que aí é curiosidade minha. Um broker, por exemplo, da sua casa, ele pode pensar assim,
de repente ele tem uma estratégia que permite ele fazer de atrapalhar o outro broker para prejudicar e de repente tentar roubar cliente, essas coisas acontecem aqui, ou você acha que ficaria difícil? Atrapalhar um outro broker daqui, da casa, ou de outra casa? Não, de outra casa, mas assim, ele sabe que aquele lote, aquela forma de operar é o broker Y. E se ele conseguir atrapalhar, ele está conversando ali com o cara do fundo e talvez ele consiga trazer mais volume para cá, você acha que isso... Cara, impossível não é. Eu não acho que é muito plausível isso. Porque hoje o mercado tá tão grande que se ele fosse fazer isso só pra tentar atrapalhar o cara, ele ia também tomar no dele. Ele vai se e ele ia atrapalhar. executar da pior maneira possível e ele ia acabar perdendo o cliente, entendeu? Então pra ele a melhor coisa que ele tem é, cara, executa da melhor maneira possível pro seu cliente e você mantém ele ali. Porque se ele quiser fazer isso aí, cara, é o dinheiro... A gente tem que lembrar que o broker tá operando com o dinheiro dos outros. É um cliente que deu aquele lote ali na mão pra ele. Então se ele vai tentar usar o lote que aquele cliente deu para tentar atrapalhar o outro, pode ser que ele faça uma cagada pro cliente dele e ele perca aquele cliente. Então eu acho difícil. Uma outra pergunta minha. As corretoras institucionais, né? Ou até mesmo de varejo, elas têm traders próprios tradando ou não? Aqui regra? não. Aqui não. Normalmente a corretora ela pode ter uma tesouraria, tá? E aí tem o capital da corretora e podem ter traders ali operando pela... Normalmente isso acontece mais em banco do que corretora, tá? Banco acontece bastante. Banco, corretora, não sei, cara. Isso é uma boa pergunta. Depois eu vou conversar com alguns amigos de outras casas pra ver se isso acontece. Aqui isso não acontece. Porque assim, por exemplo, a XP, ela não tinha na época. A Clear não tinha. Mas assim, eu quero saber se existe alguma proibição, mas você também não vai saber. Cara, nunca parei pra ir a fundo nisso aí. Eu sei que não deve ter nenhuma proibição, porque banco tem broker e trader, Banco tesouraria. Tem o broker e o trader também que opera ali o XPTO do valor do dia que passa na casa da tesouraria, ele pode estar fazendo o giro ali. Porque assim... Como se fosse uma mesa proprietária do próprio banco. Para ficar mais claro para o público, né? Pensa só, quando a gente está falando de dólar, né? O Bradesco, o Itaú, eles ganham um spread bancário, né? Ali do câmbio, né? Isso. Então você quer comprar, você paga mais caro. Você quer vender, entrega mais barato e eles ficam com um pedaço. É isso aí. Dentro desse pedaço, eles tentam aumentar, né? Ele já tem lucro e ele trabalha com o lucro dele tentando expandir o lucro. É isso que o Monteiro está querendo dizer para vocês. Então a tesouraria ali, ele sabe que ele tem aquele lote de dólar para passar, a tesouraria vai conseguir tentar girar ali, conseguir um spreadzinho. E aí parece pouca coisa, né? No final do dia. Às vezes é 0,001 ponto. Mas o fluxo do cara é tão grande que aquilo ali dá 100, 200 mil reais líquido, né? No dia, né? Que não é pouca coisa. Isso eu tô falando de pequenas tesourarias. Aqui na corretora a gente não tem. Eu vou conversar com outros amigos de outras casas para ver se faz sentido esse modelo para casas de varejo. Eu acho um pouco difícil, porque talvez isso não seja tão rentável quanto você fazer brokeragem, né? E é o que eu falei, porque a casa... é meio que sem risco, vamos dizer, né? E a casa não... E para você ter uma tesouraria com a mesa sua, né? Operando, um traders operando seu capital, você precisa de muito capital, entendeu? Então, por isso que talvez não faça sentido. Aí eu acho que vale a pena virar banco, se for assim, né? Mas enfim. Deixa eu questionar aqui uma coisa. A gente opera muito hoje em índice dólar. Talvez esteja chegando aí futuro de Bitcoin, mas eu não sei se vai animar da mesma maneira que o SP500 não vingou aqui. Então, eu tenho certas dúvidas. Mas pensando em índice dólar, a gente percebe ali que quando começa a se aproximar ao final do dia, em horário de ajuste, se o dólar está para cima do ajuste, ele vai continuar. E a gente consegue ver que tem pessoas zerando posições ali. Essas posições, os grandes players trabalham para o day trade exclusivamente? A alavancagem deles é para o day trade ou o grande fluxo é só posição, etc.? A maior parte do fluxo institucional é a posição, né? Também tem alguma coisa de trade ali. Mas o grande ponto, né, que às vezes o cara ele tem um pedaço do lote ali que ficou sobrando e ele precisa tomar no fim do dia, ou até chega uma ordem mesmo no fim do dia, e a liquidez é muito pequena. Por isso que quando ele, por exemplo, o dólar ele fica acima do ajuste, ele vai indo e não volta. Porque, cara, você não tem contraparte. Esse é o ponto. Então não é que o cara vai ter que zerar. Não, às vezes você não tem contraparte. Ou você precisa zerar, ou realmente precisa montar uma posição e não tem contraparte. Aí então, ele tem que ir tomando a posição. O cara vai ter que tomar. Se ele precisa tomar aquilo ali, ele tem que tomar. E outra, às vezes a tesouraria ou até o cara tem que stopar. O broker mesmo tem que stopar a ordem de um institucional. Se o cara ligou aqui, toma 10 mil dólares, ele liga na pós-ajuste e fala, vai ter que stopar aquela posição lá, porque mudamos aqui. É muito difícil isso acontecer no intraday, né? Se é uma posição muito grande. Mas se acontecer, cara, o broker vai ter que executar. Tanto é que às vezes você vê faz tempo que eu não vejo, também faz tempo que eu não opero ajuste, mas às vezes você vê o dólar, em dias que ele sobe muito, ele tá na máxima do dia e os caras estão tomando e você vê que tá faltando lote e aí o cara espera entrar um pouquinho mais lote e toma, ele tem que zerar, cara. E ele vai zerar.
E pro cara, é indiferente aquela posiçãozinha ali, porque aí você fala, porra, cara, mas aí esse cara vai acabar tomando, tá na máxima do dia, já vai acabar tomando mais 15, 20 pontos pra cima. Cara, aquele pedacinho do lote dele, com 15 pontos ali, não vai fazer porra nenhuma diferença no PNL do cara, porque ele tá montando uma posição de 50 mil contratos de dólar pra longo prazo. Então aquilo ali, que ele tomou de prejuízo zerando ali na máxima do dia, não muda bosta nenhuma, entendeu? É uma fatia muito pequena que não impacta no contexto que ele No tem total. em mente. Porque no fim das contas, a maior parte desses caras que passam ordens aqui, eles querem mostrar resultado pro seu cotista, né? Então, Sim, todos eles têm um benchmark, mas todos eles têm que entregar resultado, senão Perfeito. o cara troca. Exatamente. Então, cara, tem um grande fundo passando aqui ordem pela mesa e ele tá ligando pro broker. Cara, o que importa no fim do mês pra esse cara, É ou o no performar. fim do período, é ele performar. Então, cara, ele tá cagando se ele tá estopando na máxima, se ele tá na mínima, se tá próximo do ajuste, não importa. Ele só quer o resultado no final, o cheque no final. Né? Isso, né? E até porque esses caras ganham a maior parte do que eles ganham, obviamente. Por desempenho. Tem uma parte de a taxa administrativa ali, mas a maior parte é 20% sobre a performance, né? E aí é que tá o dinheiro gordo do cara, né? Se ele performa, é uma bala, né? Legal. E deixa eu te perguntar, agora, entrando mais no cunho de corretora, varejo, o pessoal chega aí, a gente vê assim, tem muita proposta mirabolante hoje e chega muita gente, chega de quilo, tonelada, centenas e milhares de pessoas vão entrando, abrindo conta em corretora. Como que é esse processo para o que a corretora está visualizando? Porque assim, lá atrás, né, era tudo meio que manual, cara. Queria abrir uma conta, demorava 4 dias. Cara, então assim, qual que é o processo? O cara abriu a conta, como é que é feito isso? Assim, dá só uma pincelada Tinha pra que gente mandar por correio antes, né? Exato. Não, eu já sou da época que não tinha mais correio. Eu mandei na título pro correio. Mas na época que eu comecei, ali, na época que a gente operava efetivamente, né, o processo era manual até do setor de cadastro da corretora, né? Habilitar a conta do cliente para operar BMF, habilitar a conta do cliente para operar Bovespa, setar o risco do cara, a margem, liquidez, a alavancagem, perdão, era tudo isso manual. Hoje é tudo automatizado, né? Então o fluxo esse cliente é captado via, normalmente, ou ele chega para o influenciador, né? Indicado para o influenciador, ou via Lead, mídias campanha. sociais, Google, Facebook, etc. Ele é impactado, cai na área de cadastro. Cara, o cara cadastrou ali, mandou toda a parte de documentos dele, obviamente essa parte tem um due diligence da documentação do cara, liberou, já é tudo automático, o cara é setado para tudo, então ele já entra liberado o BMF Bovespa, aí ele cai para o setor de risco. Aqui a gente ainda solicita que a pessoa faça a alocação da margem dela, porque... E aí não estou dizendo que tem certo ou errado, né? Eu sei que tem algumas corretoras que a alocação é automática, tudo que você tem na conta lá está alocado. Eu acho isso um pouco receoso, assim. Eu fico preocupadíssimo com essa também. Condição. Então aqui ainda a pessoa tem que ir lá e falar, olha, eu quero alocar isso aqui para operar, né? E aí, às vezes, isso até evita de alguma merda maior acontecer. Então o cara chegou pelo cadastro, né? Foi impactado, abriu a conta dele, é liberado automaticamente para operar. Aí ele tem que ir lá, setar a alocação de margem dele. O nosso risco é todo automatizado, né? Mas a setagem da margem dele é feita manualmente e aí ele já pode operar. Perdão. Um outro ponto é integração com plataformas operacionais, né? Então o cara hoje ele entra no marketplace, solicita a plataforma, a gente integra com o vendor, já chega pro cara direto ali um e-mail com a senha dele, ali, a licença dele para ele operar na plataforma, e aí o cara opera. Em coisa de... Na nossa época, cara, quando eu comecei a operar, demorou acho que uns 15 dias para poder até habilitar tudo isso, a plataforma. Agora Hoje é 15 minutos. O cara, no dia seguinte, no mesmo dia, acho, às vezes até dá tempo, mas pelo menos no dia seguinte o cara já tá operando. Puxa, e aí, olha como a gente evolui, né? Hoje é tudo robô, né? Tudo. Veja aí, parte de cadastro, tem regras agora que vai buscar no site da Receita, né? Do Gov, CPF, ver se bate ali parte das informações. O que o cara colocou como PNL dele, se tá condizente com o que ele declarou no imposto de renda, tem tudo isso, cara. A maior parte disso aí... É tudo automatizado. É tudo automatizado, aí se levanta uma red flag ali, né? Tipo, porra, essa conta aqui tem algum... Aí vai uma pessoa olhar aquela conta efetivamente. Né? Então ainda tem essas sinalizações internas. Tem que ter. Mas como o volume cresceu muito grande, seria inviável, humanamente impossível não tem como lidar com isso manualmente, né? Então aí a gente também vê a importância da tecnologia.
Outra coisa que evoluiu bastante foi a questão de plataformas, né? Desde a época que a gente pegou. Você chegou a pegar ali o WTR da Bolsa, aquela plataforma web da BMF? Cara, eu comecei a operar nessa época, mas quando eu comecei a operar, que foi 2010 ainda tinha ali o WTR e tal, mas eu já comecei usando o home broker da corretora. Eu não comecei efetivamente pelo WTR, porque quando eu comecei a operar, eu não fazia muito trade efetivamente. Eu comprava o papel, segurava ele, eu ficava mais posicionado. Não era position trade, eu acho que eu poderia dizer um swing trade um pouco mais longo aí, de semanas ou meses. E depois, logo em seguida, acho que foi, não lembro quando que o Profit roteava ordens. Porque primeiro o Profit era só uma ferramenta gráfica que não roteava, né? Sim. Você precisava usar o Profit e ainda o home broker para executar. E aí logo depois, quando o Profit começou a rotear ordens, eu já passei a usar o Profit como plataforma. Eu peguei ali o finalzinho do WTR, Monteiro. Cara, a plataforma era uma plataforma web horrorosa. Horrível. E não tinha stop, travava tudo, aquelas atualizações que não ia. Tanto é que eu só vim operar índice dólar, cara, eu acho que ele foi em 2011, 2012, porque na hora que eu abri aquilo lá, eu falei, não, cara, é impossível lidar com isso aqui. Não tem como. Não, e sem contar que nessa época a margem para operar mini Nossa. contratos era gigantesca. Né? Eu já peguei margem de R$1.000, R$1.500 no intraday. Né? Hoje, pô, os caras chegaram com o mercado já pronto, né, Igor? Cara, a plataforma é muito melhor e cara, de graça. Na nossa época ainda era caríssima a plataforma. Então era uma bosta, ainda você pagava caro, margem cara, corretagem cara. Né? E hoje você vê essa molecada começando ainda reclamando, né? É engraçado porque assim, a gente reclama o tempo todo. A geração Z agora, como é? Que fala, né? Eu acho que tá na Z aí. Não sei se é bom isso não. Deve ser dizer de zebra. Cara. Mas enfim, hoje é o que você falou, tecnologia em si está presente cada vez mais no mercado financeiro. Hoje até uma das revoluções no mercado que permitiu para as corretoras darem mais alavancagem, diminuir margem, etc., foram os robôs. Né? Então a zeragem é feita por robô, a alocação e controle de risco é feita por robô, é tudo robô. Obviamente a gente tem um ganho gigantesco com isso, de performance, de escala também, porque é o que você falou, cara, era humanamente impossível lidar com 2, 3 mil cadastros por dia. Um tempo atrás você tinha que ter uma galera trabalhando ali, e hoje a maior parte disso é feito por robô. Quando eu entrei na XP e na Clear, era tudo manual ainda, a parte de cadastro. Cara, tinha tipo 100 pessoas. E a fila demorava um tempão, não era, para sua conta abrir? Hoje é tudo automático. Isso é uma evolução e aí a gente tem que acompanhar a tecnologia porque assim, ela vem para sempre melhorar, ajudar, otimizar os processos, né? E por outro lado, você tem um risco também, que é um robô controlando aquilo. Se aquele robô errar, pode ser que eventualmente a gente vê eventualmente robô de zeragem de uma corretora acaba não rodando ou roda. Existe isso? É possível porque se é um robô, ele tá... O que pode acontecer? Para o pessoal entender. Cara, aquele robô, né? A gente fala robô e a pessoa do outro lado acha que tem uma mãozinha lá, aquele robô de montadora de carro, né? Não, cara, o robô é um algoritmo, né, de computadores desenvolvido. Hoje você tem vários vendors que desenvolvem robôs aí no mercado financeiro. A maior parte deles também é o vendor do OMS, né, que é o Order Management System, o sistema de gerenciamento de ordens da corretora. Então você tem um sistema de gerenciamento de ordens e dentro dele, que fica olhando ali, um sistema de controle de risco. Cara, literalmente foram linhas de código ali desenvolvidas por pessoas, né? E alguns pontos possivelmente não foram estressados, né? Daquele código. Tem muito mais a ver com assim, a falta de exemplos para o cara se preparar para aquilo. Isso, exatamente. Às vezes tem uma situação tão específica ali que não foi desenvolvido nenhum condicional para aquilo, e aí você foi premiado. Não foi, por exemplo... Você achou aquela variável... não foi contemplado pela análise de risco ali, e às vezes, por exemplo, não foi zerado por conta disso, né? E aí tem que entrar uma pessoa fazendo... É por isso que a gente tem, por exemplo, falando sobre risco específico, a gente tem trenches, né? Então você tem um robô de risco que faz isso, e depois você tem as mesas de risco que fazem a zeragem. Você tem 2 mesas depois do robô. Então o robô é o que zera a maior parte das pessoas, passou por aquilo ali, alguém tá sempre de olho para ver se tá tudo certo. Tem sempre um humano olhando ainda. Então, antes, quando você precisava ter... Vamos lá, para ter 3 mil clientes operando, você tinha que ter uma penca de gente fazendo controle de risco disso. Olhando para uma tela. Isso. Hoje você tem um robô que faz o controle de risco e 1 ou 2 pessoas só de olho ver se esse robô tá fazendo o trabalho dele bem feito. Entendeu? Pô, olha que engraçado, Monteiro. Porque assim, a gente que tá ali pensa que tem alguém olhando. Não, na verdade, assim, é uma regra 0 ou 1, né? Se tem... Libera, você acha que foi um cara que te zerou, né? Não Porra, foi. Esse cara me zerou. Não foi ninguém. Foi um robô que te zerou. É o código ali que tá programado para fazer aquilo, né? Então,
deixa eu te perguntar uma outra coisa assim, e aí você também tem que perguntar alguma coisa pra ele, senão você não fala, filho. Vou perguntar no final aí a questão de Las Vegas, mas deixa mais pro final aí que eu vou perguntar. Não posso falar nada, vou comprometer o O que Igor. é feito em Vegas, fica em Vegas, cara. O Igor não, mas eu vou comprometer um outro amigo nosso que hoje tá casado aí, foi com a gente. Ó, a gente tá falando desses robôs, né? Na tua vivência hoje, assim, você é analista, já foi trader e você trabalha numa instituição. Que tipo de risco os clientes hoje estão expostos que eles não compreendem? Por exemplo, muitas pessoas trabalham às vezes alavancado demais, com uma exposição demasiada, apenas se apoiando na ideia de margem de garantia que eu tenho depositado na conta do corretora, né? E numa situação de colapso, imagina o seguinte, o que seria um colapso? Eu estou comprado em Petro, a Petrobras anuncia a descoberta do poço de Tupi e eu sou premiado por ter saído uma boa notícia a favor e eu ganhei dinheiro com isso. Quando a gente ganha dinheiro, ninguém reclama. Mas daquelas linhas miúdas do contrato que a gente assina ali, hoje dá só um chequezinho, aceito todas as vertentes ali, está dizendo para a gente no contrato dos bancos, corretoras, instituições financeiras, que eu estou ciente do risco de mercado. O que é o risco de mercado? Eu tenho benefício se a notícia vir a favor de eu ganhar, mas se ela vier contra, eu aceito perda. E tenta, na sua visão hoje, explicar isso para as pessoas entenderem. Tá, vamos lá. E não precisa nem ser algo tão extremo assim como uma notícia de Petrobras, né? Pode ser um movimento bastante forte que aconteceu ali no intraday. E aí, vamos pegar esse caso aí que a gente estava falando sobre o robô de zeragem, né? O robô ele foi setado para te zerar com 70% ali de prejuízo do seu patrimônio. Mas assim como você, tem outras milhares de pessoas operando dentro daquela casa. E aí, eventualmente, sai uma notícia durante o intraday, ou nem uma notícia, vê um fluxo vendedor grande ali no mercado. E aí, aquele robô começa a estopar essa galera inteira, né? Só que o book de ofertas ele não tem ordem para comportar o stop de todo esse povo. Então você acaba tomando ali um slippage, ou às vezes nesse caso nem é um slippage mesmo, o robô só tem liquidez para te zerar um pouco mais para baixo, e ao invés de você tomar aquele 70% que está escrito ali no seu contrato, né, que você seria zerado com 70%, você acaba tomando o risco de mercado, que é o que você falou, e aí você acaba sendo zerado com 85, 90. o que quer que seja, né, do seu patrimônio. Aí você fica puto, não acredito, o cara tinha que ter me zerado com 70, 80. Mas na realidade, cara, esse é o risco de mercado, né? Aconteceu ali uma distorção, tá? O movimento ele veio muito forte e não tinha liquidez para executar todas as ordens. E aí a gente pega uma casa que tem... Isso a gente está falando aqui em uma escala pequena. Agora, pega as casas aí de varejo que são as mais conhecidas aí, que tem centenas de milhares de clientes operando, né? Pensa, você está numa balada. E aí essa balada ela tá com overbooking. A balada era para 500 pessoas e tem lá 1.000 pessoas na balada. Se tá tudo bem, todo mundo consegue sair pela porta ali, né? Agora, se de repente entra um cara lá tirando na balada, você acha que todo mundo vai conseguir sair naquela porta? Vai congestionar. Exatamente. Exemplo lá da Torre Gêmeas na época que aconteceu, que possivelmente esse túnel não tinha fluxo e foi zerando quando ia aparecendo. E as pessoas às vezes esquecem esse pequeno detalhe que pode ser algo que prejudique. E aí o cara ele tá operando no talo da alavancagem, contando com isso. Eu tô lá com meus R$1.000 na corretora, operando 10 mini dólar não, agora foi para 150, 10 mini índices, né, contando que a corretora vai conseguir me zerar com 70% de prejuízo se acontecer alguma coisa. É engraçado que a gente é muito simplório nisso, a gente acredita que sempre a responsabilidade sobre qualquer coisa que vai acontecer comigo, com nós, com eu, é dos outros. Isso. E é engraçado, mesmo eu tendo assinado um contrato... Claro que muitas vezes a gente nem lê aquela merda, porque tá ali, mas você fala... Tem 1 milhão de páginas, né? Rola e aceito. Então, assim, pessoal, essa é uma informação muito importante. A gente falou aqui em situações onde o cara ainda tem o dinheiro para pagar, mas tem situações que são, vamos supor, eu estou exposto demais, de repente eu dormi comprado, mas sei lá, acontece algo com uma empresa, vamos supor, eu estou comprado em Vale, me estoura uma barragem, alguma coisa, vai gerar um gap muito grande, eu estou, sei lá, exposto demais, eu vou ser zerado. E aí, explicar para as pessoas também o seguinte, se eu for zerado e eu não tiver o dinheiro para honrar aquilo,
eu vou ser cobrado pelos órgãos de crédito, SPC, Serasa, judicialmente. É aquilo que eu tava falando, né? Você toma risco da corretora, que toma risco da clearing, né? Então, se você não tiver o capital ali para pagar, quem é responsável por isso é a corretora. Que vai ser responsabilizada. E ela vai querer cobrar civilmente. Obviamente. Então, no fim das contas, é o que você falou. A pessoa ela tem que entender que quando ela tá ali operando, né? Toda a tomada de decisão foi dela e o risco, obviamente, é dela. E as pessoas... Eu sei que você com certeza já falou isso 1 milhão de vezes, eu já falei isso, o Monteiro já deve ter falado isso, e a rodo a gente tem essa informação na internet, e mesmo assim as pessoas não entendem que quando ele está operando ali um mini contrato de índice, ele está operando 20 mil reais. Por volta, né? Depende ali de onde o índice está. Quando ele tá operando 20% do valor 20% do valor do índice cheio. Então hoje o índice está 109, aí vai dar 20 mil e pouquinho. O dólar, quando ele está operando um mini contrato de dólar, é maior ainda a alavancagem. Ele está operando 10 mil dólares, né? Com 150 reais na conta. 5 pila, 50 mil reais. Exato. É claro que não vai acontecer de o dólar e o índice evaporarem assim, né? Mas se eventualmente acontece uma coisa dessa, né? Supondo que eventualmente um presidente do Brasil chegasse e falasse, quer saber? A partir de amanhã o dólar é 1 para 1. E você está comprado lá no dólar, você está tomando um risco de 50 mil reais, né? O dólar não está exatamente 5 reais, mas é por volta disso. Então, se você está com 150 reais na corretora, o dólar saiu de 5 para 1, você perdeu 40 mil. Sim. Né? E você está lá com seus 150 pila na corretora. E o pessoal só acha que é só uma alavancagem ali fictícia ele não entende a responsabilidade dele para com aquela alavancagem. Isso, exatamente. E a gente usa esses exemplos extremos aqui, né? Mas isso acontece muito no intraday, cara. A alavancagem, ela é o melhor amigo do trader se ele souber usar a favor dele, ou o pior. Então, o cara ele tem uma ferramenta muito poderosa. E como todas as ferramentas poderosas, né, que a gente tem, né, o poder ele pode te trazer um benefício muito grande, só que também pode trazer um malefício muito grande. E a alavancagem eu acho que é o principal poder de um trader. Então, se o cara souber usar, ele consegue escalar muito bem a conta dele ali. Se ele não souber usar, tá ferrado, meu amigo. Dentro de uma corretora, você viu o que, assim, em termos de perdas e ganhos, assim, um número só para o pessoal entender o que é? Cara, eu não trabalho com a parte de risco, mas eu já vi histórias cabeludas aí, de nego perder 1 milhão de reais no dia. Obviamente são pessoas que operam com um capital muito elevado, né? Um exemplo claro sobre isso, tá? Dia do Wesley Day? Não. O dia do... Não sei se você se lembra, o dia do impeachment da Dilma lá, que o cara cancelou o impeachment da Dilma. Você lembra disso? O Bigode lá? Mourão, esqueci o nome dele. O Paco não, foi lembra bem desse dia. Esqueci o nome dele. Tá na ponta da língua. Marcel. Esse cara aí, o bigodudo lá, que o Eduardo Cunha tinha saído por um dia lá da presidência da Câmara, o cara assumiu a presidência, cancelado o impeachment. Cara, naquele dia, por exemplo, né, o dólar e o índice ambos, né, o dólar ele fez um movimento tão forte para cima que não deu tempo, e naquela época, obviamente a gente tá falando aqui sobre a evolução das tecnologias, né, naquela época, você imagina, hoje em 2020, 2022, os robôs de zeragem estão super avançados, né? Naquela época... Ainda tinha muita gente que estava no manual ainda. Então você imagina, como é que zera? O dólar é de leilão em leilão. 120 pontos, mais 120 pontos. Cara, o que teve nego ali de entregar apartamento naquele dia foi brincadeira, né? Tem um amigo nosso que naquele dia ali... E eu também tava vendendo em dólar aquele dia. Eu dei sorte, cara, que eu consegui ser executado na primeira zeragem ali. Depois eu parei, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi tudo muito rápido. Não sei se você estava operando esse dia ou não. Foi tudo muito rápido. E a gente teve um amigo especificamente que ele, cara, naquele dia ali... porque é muito louco, porque a corretora não consegue te zerar. Você tenta, liga... E aí você fica bravo com a corretora e ela tá sofrendo o mesmo problema. Exato, não tem liquidez, cara. Porque você é um cliente, você imagina, tem milhares de clientes na mesma situação que você e não tem liquidez. Como é que o cara te zera? Né? E o que ele faz? Aí ele não tem como te ajudar e você não tem como se ajudar. E você fica ali na frente da plataforma vendo o seu P&L ali, o lucro, o prejuízo. Caraca, tô perdendo lá, sei lá, uma penca de dinheiro que eu nem tenho. Naquele dia ainda deu muita sorte que o dólar voltou, né? O cara cancela o impeachment, não cancela o impeachment e tal. E esse cara, ele tava perdendo, acho que... Se eu não me engano, eram uns 280 mil reais no dia. Nesse dia, um amigo nosso. E ele acabou ainda fechando positivo por conta de tudo que aconteceu. E ele não conseguiu zerar a ordem dele. Ele fechou positivo porque voltou tudo. Porque como o prejuízo dele foi muito grande frente ao valor da conta, a corretora travou, ele não conseguia mais operar. E ele acabou saindo positivo porque voltou tudo. Maranhão. Valdir Maranhão. Ele deu muita sorte que voltou tudo porque
ele com certeza, na verdade, sim, ó, se ele pudesse ter zerado, ele tinha perdido dinheiro. Que ele ia ter, tava perdendo 280, voltou pra, sei lá, 50 pau pra trás, ele ia zerar. Mas como tava travado, porque ele não conseguiu operar mais, a corretora travou tudo, né? Ninguém conseguia, na verdade, esse dia, né? Todo mundo, ele acabou ainda fechando positivo. Ficou pendurado e deu sorte. E você pode ter certeza, esse cara nunca esquece disso. Claro. Não é da vida dele. Cara, uma vez, a situação não é nem parecida. A gente tava operando ali o crash de 2008, né? E o subprime, não sei o quê. Aí teve uma quebradeira, né? Que assim, aí começou um zum de manhã que o Unibanco ia quebrar. Cara, o Unibanco abriu menos 40% no dia. Aí, imediatamente que abriu o pregão, já veio o comunicado da Bolsa falando assim, a Unibanco anuncia recompra de ações. O dono do Unibanco, ele matou no peito aquela queda do dia, porque ele já estava fechado com o Itaú. Ele é esperto. Ganhou muito dinheiro com isso, com certeza. Ah, sim, mas ele matou no peito. Então, assim, cara, abriu o pregão, uma ordem de 1 milhão no book. Cara, os bancão, JP, Credit, em cima, assim, voraz, 400 quilos, 500 quilos, batendo, e o cara só, pô, mais um milhão. Mais um milhão. Isso é uma ordem iceberg. Mais um milhão. Cara, aí começaram a ficar com medo, o que ele fez? Ele mandou 50 centavos pra cima, 1 milhão na pedra. Aí você começa a ver os grandes bancos estopando. Já voltando tudo. Estopando já. Isso é um ótimo broker fazendo esse trabalho. Isso aí é o broker que decidiu tomar essa ordem via iceberg. Entendeu? Então o cara colocou lá, ninguém sabe o tamanho da ordem desse cara, mas ele tinha lá, vamos supor, passou a ordem pra ele, cara, você tem 50 milhões aí pra comprar. O cara tem duas opções, ou ele vai tomando durante o dia e tal, ou ele sabe que o fluxo é muito vendedor pra baixo, ele fala, opa, vou colocar 1 milhãozinho aqui replicando minha ordem. E aí isso é um algoritmo que faz isso, mas é o cara que toma a decisão de colocar daquele jeito. E isso aí é muito louco. Hoje, poucas pessoas, principalmente varejo, operam via termo. Nessa época, com certeza tinha um monte de gente termada. E muita gente quebrou no papel à vista porque estava com termo. Alavancagem 4, 5 vezes, aí o mercado já abre com menos 30 e já estourou 150%. E aí o cara nem teve a chance de pegar a volta inteira. Eu peguei uma época de mercado que sempre foram surgindo modinhas. Teve uma época que tinha nego que dava curso de termo. Aí os caras pegaram assim uma época ali de 2006, 2007, que o mercado só subia, cara. Fazer termo era uma maravilha. Você alavancava o teu patrimônio na corretora em 5 vezes e naquela época não tinha margem, era dinheiro real. E assim, cara, enquanto tá subindo, aí você, porra, cada R$1 era 5 vezes da minha conta, era R$5. E tudo subia, né? E tudo subia. Cara, quando veio 2008, meu amigo, que teve de gente que quebrou porque tava nessa pegada, então hoje ninguém fala mais do termo. Pouquíssima gente sabe. Nem sabe, ninguém nem sabe. Você fala pro cara médio de varejo, ele nem sabe o que é termo. Aí, olha só, naquele dia do Unibanco, eu fui descobrir aquela ordem, eu me aproveitei bastante, fiz muito trade em cima daquela ordem de 1 milhão, mas aí eu dei o azar de tomar a decisão de ir pro leilão. Cara, eu tava comprado em 5 mil papéis de Unibanco, na época tava custando, sei lá, R$14, ele tava já, tipo, voltou de 14 para 17 no dia. Aí quando faltavam uns 10 minutos para acabar o pregão, eu fui e comprei mais 5 mil na frente do lote. Falei, pô, esse cara vai comprar mais e vai fazer subir, né? Cara, aí abriu o leilão, o cara mandou 50 milhões de papel ao mercado. Cara, eu acho que ficou uns 20 minutos no zero. Nossa. Eu falei, mano... E era o meu fim, porque eu tava extremamente alavancado. Eu nunca passei uma situação tão esdrúxula na minha vida, que nem aquele dia eu falei, cara, que imbecil. Aí, moral da história, ele fechou tipo uns 40 centavos abaixo do preço que eu tinha pago. Perdi todo o lucro do dia e ainda tomei uns calor do mercado. Né? Mas você nunca esquece disso. Isso é experiência. Isso é aquilo que a gente tava falando mais cedo tempo de de um cara tela, sentar do lado de alguém que passou. Você tá falando uma coisa mais cedo aqui que eu lembrei agora. Quando eu comecei a operar, cara, você tinha que assinar um termo. Tinha um produto de venda descoberto. Você lembra as corretoras? Você tinha que aderir à venda descoberto. Porque a maior parte das corretoras não era padrão. Você não podia vender um papel. Só podia vender se você comprasse. Então aí eles criaram um produto, assim como hoje tem um produto margem, RLP, tinha um produto venda descoberta. Você tinha que aderir à venda descoberta. Olha que legal. Mais alguma coisa aí, Monteiro? Eu acho que é isso. O cara aí sabe muito antigo de mercado também. E assim, lá atrás, você falando de venda descoberta, no imposto de renda não tinha nem como você declarar a venda. Tipo, eu vendi uma ação, mesmo que já estivesse na corretora, isso demorou, sei lá, 1 ano, 2 anos para poder o imposto, sistema se ajustar. O sistema se ajustar às leis. Para falar que você ganhou com venda, não com compra. Como é que eu ganhei com venda? Assim como
Bom, a gente pegou essa revolução do mercado de varejo aqui no Brasil nascendo, né? E hoje a gente vê outros mercados nascendo também. Uma coisa interessante, a gente estava falando sobre produtos novos, né? E modinha e tal. Hoje a gente tem a modinha aí de cripto, né? A gente tem outros produtos financeiros também sendo criados dentro da corretora. Você estava falando um pouco mais cedo sobre futuros de Bitcoin, né? A gente não sabe se vai pegar ou não, ninguém sabe se vai pegar, mas uma coisa é fato, esse produto vai existir dentro da B3, e aí a gente vai entender se realmente isso veio para ficar ou não. Até lá, ninguém sabe. Um questionamento meio assim, forte, é porque assim, cara, o SP500, que é a moeda mais líquida do planeta, não vingou aqui. Então, aí é que tá, o público brasileiro, principalmente o varejo, né, não teve interesse no S&P 500 Futuro. Talvez o futuro de Bitcoin vingue porque o varejo brasileiro já está inserido no cripto. Você tem estimativas, né, porque ninguém sabe, é tudo muito descentralizado ali, estimativas de que tenha talvez 4 vezes mais CPFs que tenham aderência a cripto do que na B3. É engraçado que é tudo... Ninguém sabe. Possivelmente. Isso é muito louco. Por isso que eu falo que talvez, né? E não sabemos se vai pegar ou não. Até lá, cara, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas é mais uma modinha. A gente tá falando sobre esses ciclos de mercado, né? Que a gente passa. Hoje, o que você quer? Na B3 ali, o que você acha que é a bola da vez ali, né? Ainda são os mini contratos? Acho que a gente ainda tá no ciclo. Assim, eu acho que dentro de um contexto, como day trade, eu acho que continua bastante igual ao que era lá atrás. Então, assim, você tem apenas um número maior de ações que é possível fazer day trade, com uma liquidez bacana, que dá para todo mundo participar. Os mini contratos estão aí. E uma das coisas que eu acho que a pessoa não dá muito valor hoje são as commodities, né? Então, por exemplo, a gente tem feito experiências, backtests com milho, cara, que tem tido resultados bons. E às vezes a pessoa está ali querendo focar só no day trade, no intraday. Cara, se ele olhasse um pouquinho mais macro a coisa, ele poderia se dar melhor e participar, ganhar o tempo que ele precisa para de repente, ele investir o dinheiro, rentabilizar de uma forma generosa o patrimônio dele ou gerar fortuna. Assim, concordo plenamente. Inclusive, falando sobre milho especificamente, é um contrato barato. E particularmente, assim, tem feito... Ele é lento, não estressa muito. Não estressa, entendeu? Ele anda bem, até pro cara bem. Executar a ordem, os mais novos que tem, atrapalha se vai vender ou se vai comprar, sabe? Eu acho que... Não é volátil, né? Não tem essa porradaria e tal, então... Você vai concordo, na manha, é um produto, tranquilo. Pouquíssimas pessoas falam sobre, né? Você tem diversos produtos, inclusive agora a gente tem outros produtos, algumas variações de produtos de juros também novas que vão entrar aí. Concordo plenamente. Às vezes faz muita falta, né? Assim, a falta de informação, né? Porque a própria bolsa, quando eu comecei, ela sempre falou, não, que vamos ter... Cara, mas você não via uma mídia da bolsa na televisão, por exemplo, estimulando. Até hoje eu nunca vi. Bom, por que você acha que eles não têm? É monopólio, né, cara? Não tem o porquê, eles não têm essa necessidade. O dia que talvez, eventualmente, eles estiverem ali coçando, né? Porque hoje, todo mundo que vai executar qualquer coisa pelo Brasil de valor imobiliário tem que passar pela B3. E B3, depois que virou B3 mesmo, né? Que englobou ali BMF, CETIP, inclusive, tudo, renda fixa, tudo passa pela B3. Então, eles não têm estímulo para se comunicar, né, com o público. Talvez, eventualmente, e a gente sabe, né, a gente que está mais tempo no mercado, sabe que vira e mexe surge um boato, agora vai a NYCE vir pro Brasil. Não sei quem aqui no Brasil, né, acho que ano passado falaram, a corretora X vai criar uma bolsa dela. Sabe uma coisa que eu acho que pegaria muito? Se nossos índices, eles se tornassem 24 horas. Igual o SP500 o S&P 500. Então, também já pensei nisso. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que o maior crime do nosso índice é ele abrir com gap. E aí eventualmente sai uma notícia à noite. Bom, o Wesley Day não teria quebrado tanta gente quanto quebrou. Porque você estopa no preço que você estava estopado. Vai quebrar gente que estava indisciplinado, mas o cara que estava com a regra ali não dá aquele pulo, né, cara? Cara, eu concordo. Concordo. Seria justo. E eles estavam estudando há um tempo atrás fazer isso. Sim, não sei porque não andou. Mas veja só, até o SP500, a liquidez dele é bem menor à noite. Sim. Mas aí ele só esquenta ali na abertura da Ásia, depois ele dá uma esfriadinha, aí a abertura da Europa. Mas, cara, para ser justo... E você consegue ler o gráfico em si, sim. né? Vai abrir com um gap de alta ou de baixa. Quem é que sabe?
Mas, cara, Entendeu? E se isso eu você- acho que é e se inevitável acontecer. Eu acho que é um movimento natural a gente ficar aberto ali 24 horas. Cara, o nosso mercado é muito ainda de varejo. É embrionário. É muito ainda, embrionário, né? Embora tenha crescido. Cresceu De muito, né? Ele 300 quase para multiplicou 5 por milhões. 10 aí, né? Mas é Quando muito eu comecei a operar, eram 500 mil CPFs. Agora tá batendo 5 milhões, né? Eu acho uma coisa 6, né? Enfim. Mas ele ainda é muito pouco, né, cara? 3% da população aí tem conta aberta na bolsa. Então é muito embrionário. Mas eu acho natural chegar nisso, viu? 24 horas aberto aí. Você vai Maravilha. nos Estados Unidos, você vai no McDonald's, Todo mundo falando de ações, né? gurizinhos, tipo, de 15, 16 anos operando. Não, o S&P, Robinhood lá se e você tal, virou um negócio. Os caras gamificaram, então tem um aplicativo no celular, o cara ficava como se ele estivesse brincando ali, ele tá operando ações, né? Bem, Vela, queria agradecer sua presença, agradecer por ter recebido a gente. Meu muito obrigado e, cara, tenha portas abertas. O pessoal que não sabe, o Vela, ele criou também um podcast, né? Como chama? Fala um pouquinho. Trade and Talk. É um podcast mais do lado de cá, né? A gente quer mostrar. Nós chamamos ali os maiores nomes ali do mercado de trade do Brasil. Então, o Igor, inclusive, já gravou um episódio. A gente tá fazendo a conosco. troca, né? O troca-troca. Chama Trade and Talk. Somos eu e o Vinícius Fuzikawa, né? Participando ali como host. A gente já chamou bastante. Se eu não me engano, acho que já tem 8 ou 9 episódios gravados. Já subiram 3 pro ar, mas já tem uma gavetinha legal ali. E a gente quer mais falar do cara, explicando ali qual foi o lado dele, né? De como foi a vida dele, quais foram as experiências dele, é o que vocês falaram, né? O mais importante é a experiência que o cara teve para chegar até ali. E se a pessoa que está assistindo conseguir replicar um pedacinho que seja, né, já é de grande valia. Então é isso, a gente está chamando aí os nomes mais importantes do mercado para passar a experiência deles pro pessoal. Cara, quero agradecer, muito obrigado. Monteiro, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Vela aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana aí. Valeu! Valeu!